Olá, meu nome é Vitor. Neste vídeo eu e minha equipe vamos apresentar sobre como deve ser realizada a escrita de um projeto de pesquisa. Nós somos alunos do terceiro ano de saneamento, da sigla T206 3TL, orientados pela professora Zaline Wanzeler, e os integrantes da minha equipe são Carlos Arthur Vilas Boas Dias Pereira, Maria Eduarda da Silva, Victoria Furtado e eu, Vitor Galvão Meson. Aqui temos nosso sumário. Nós primeiramente vamos ter uma introdução sobre os conceitos e finalidades de um projeto de pesquisa, onde vamos responder as seguintes perguntas, né? O que é um projeto de pesquisa, como os projetos de pesquisa são elaborados, né? Como que eles são feitos, qual é a finalidade de um projeto de pesquisa, qual o seu fim, o seu objetivo, e como fazer um projeto de pesquisa, como você inicia, a partir de que ponto, né? A partir de que base você precisa para começar um projeto de pesquisa. Tudo isso o Carlos vai falar em seguida. Depois nós temos composição de projeto de pesquisa, né? Temos uma demonstração e uma explicação sobre seus elementos constitutivos. E eles são tema, problema, hipóteses, justificativa, objetivos, metodologia e constituição formal do projeto. Em seguida temos, por fim, né, nossas referências. Eu vou falar um pouco sobre a introdução e o conceito e a finalidade de um projeto de pesquisa. Bom, o que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um formato de trabalho intermediário que antecede a pesquisa, cujo desenvolvimento dela deve ser claro e deve mostrar o que vai tratar a pesquisa futura. Bom, como eles são elaborados? Igualmente, o projeto de pesquisa acadêmica tem alguns itens que devem ser seguidos. Por exemplo, a escolha do tema, a importância da pesquisa, o objetivo de pesquisar o assunto, as datas e o cronograma, o método a ser utilizado para fazer o projeto de pesquisa, as datas e o cronograma de pesquisa, né? E o objetivo de pesquisar o assunto. Qual a finalidade de um projeto de pesquisa? Ele deve mapear o trajeto a ser seguido e orientar o pesquisador durante o percurso da investigação. Ele também deve comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Como é que faz o projeto de pesquisa? Primeiro, a escolha de um tema. Por mais que pareça a parte principal do trabalho, tu não vai conceber a ideia o tema, né, do nada, como algo natural. Ele deve ser necessário. Por isso tem a segunda parte, que é o problema. O problema ele deve ser definido para partir de uma resposta que busca por meio de uma problemática instaurada, o qual se tornará o objetivo, o objeto de discussão. Ele deve ter uma justificativa, porque determinado problema, eis que surge a necessidade de apresentar as razões pelas quais levam o pesquisador a realizar a pesquisa, e levando em conta as contribuições disso e a área do conhecimento em que se encontra inserido. Deve-se definir os objetivos. Como antes afirmado, nada será, ao menos é o que espera, realizado por acaso. Não vai ser algo natural. Todas as intenções serão norteadas por um fim em si mesmas. Deve ter uma hipótese. Como se trata de uma questão de ser pesquisa, de ser pesquisada, analisada, o pesquisador, por meio das hipóteses, expressa acerca de reais causas levantadas por meio da problemática. E a fundamentação teórica ou revisão de literatura. Bom, representa um dos importantes aspectos que devem influenciar a escolha do tema. No caso, uma vez que somente argumentos elencados pelo próprio pesquisador se mostram insuficientes. Então tem que trazer tem que trazer a fala de uma outra pessoa, de um outro pesquisador,
para dar embasamento na tua própria pesquisa, fazendo necessário mesclar opiniões de autores já consagrados pela comunidade científica, né? Como se trata de um projeto de pesquisa acadêmico, ele deve se tornar algo visto pela comunidade científica de forma boa. Bom, me chamo Maria Eduarda, vou falar sobre a composição de um projeto de pesquisa. Bom, o projeto de pesquisa ele é composto por elementos teóricos e metodológicos, que são os referenciais teóricos, referenciais metodológicos e elementos complementares. Nos referenciais teóricos tem tema, problema, hipótese, objetivo geral, objetivo específico e justificativa. Já nos referenciais metodológicos são a metodologia, que vem a amostragem, formas de coletas, de organização e de análise dos dados. Já os elementos complementares são a bibliografia, equipe, produtos, cronogramas e orçamento. Bom, vou falar sobre os referenciais teóricos, vou falar 3 deles, que são tema, problemas e hipótese. Começando pelo tema. O tema ele é o primeiro ponto de um projeto e ele é o próprio projeto de pesquisa, né? E é onde você vai provar e desenvolver aquilo por conta do tema, né? O tema que você escolheu. No caso, o pesquisador tem que ter um conhecimento, uma prévia, um conhecimento daquele tema que ele está buscando para esse projeto de pesquisa, que ele está trazendo para esse projeto de pesquisa. Se não tiver conhecimento, não tem como ele provar e desenvolver esse projeto de pesquisa. Então, no caso, o pesquisador ele tem que ter uma noção básica daquele tema que ele está trazendo para ser discutido, né? E a segunda etapa do tema é a delimitação, onde é um recorte, onde esse recorte é feito no tema mais abrangente. Bom, vou falar sobre o problema de pesquisa, que são casos específicos, objeto a ser resolvido pela pesquisa, implicâncias na escolha do problema, relevância e obtenção de novos conhecimentos, regras básicas para a sua formulação deve ser formulado como uma pergunta, delimitada a uma dimensão viável, possui clareza e não deve ser de natureza valorativa. Bom, o problema de pesquisa, ele é como eu posso dizer, um dos mais importantes dentro de um projeto de pesquisa. Por quê? Porque é onde esse problema são, como eu posso dizer, são perguntas onde durante o desenvolvimento, como eu disse anteriormente no tema, você vai provar e desenvolver. No caso, durante esse desenvolvimento, você irá ter que responder cientificamente, ter respostas cientificamente válidas para essas perguntas. E esse problema de pesquisa tem que ser preciso e delimitado, né? E é onde o pesquisador irá ter solução para aquele problema. Bom, agora eu vou falar sobre a hipótese de um projeto de pesquisa, que nada mais é do que uma resposta provisória, uma solução temporária, uma alternativa que pode solucionar o problema. Como eu disse anteriormente, no decorrer do projeto, que vai ter essa confirmação se ela pode resolver esse problema ou não, né? Isso vai de acordo com o decorrer do projeto. Por isso, essas hipóteses, elas são temporárias. A hipótese, ela sempre tem que ser em formato de resposta em um projeto de pesquisa. E ela sempre tem que ser verificada durante esse desenvolvimento para ter essa confirmação.
né? As regras básicas para essa formulação, ela deve ter conceitos claros, ser específica, ter como base uma teoria e não deve se basear em valores morais. Ela sempre tem que ser exatas e específica principalmente. E a hipótese sempre tem um formato de sentença afirmativa, pois ela é uma resposta ou uma tentativa de resposta, né? E no decorrer como eu disse anteriormente, no decorrer do desenvolvimento desse projeto, é que no final vai saber se essa hipótese pode solucionar, resolver aquele problema, que são aquelas perguntas, que são aquelas que no caso a hipótese são as respostas para aquelas perguntas, como eu disse, né, anteriormente. Então, é isso. Agora, em relação à justificativa, ela surge como necessária a partir da determinação do problema para apresentar razões pelas quais levaram o pesquisador a realizar a pesquisa, né? Levando em conta todas as contribuições da pesquisa e também a área do conhecimento na qual ela se encontra inserida. Na justificativa, deve-se indicar a relevância prática e intelectual da pesquisa, ou seja, a relevância prática é aquela mais visual e mais física, enquanto a relevância intelectual é aquela contribuição para o conhecimento. Também deve-se indicar as colaborações para a compreensão ou solução do problema que poderá resultar com a realização de tal pesquisa. Também deve-se indicar o estado de arte, estágio de desenvolvimento do tema proposto e como ele vem sendo tratado na literatura. Os objetivos esclarecem o que é pretendido com a pesquisa e indicam as metas almejadas ao final da investigação. Ou seja, eles informam o que é pretendido, o que é procurado com a pesquisa. Eles geralmente são categorizados em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é a dimensão mais ampla pesquisada, enquanto os objetivos específicos são aqueles que provêm do objetivo geral. Eles definem as metas específicas da pesquisa que sucessivamente complementam e viabilizam o alcance do objetivo geral. Os objetivos específicos eles podem ser articulados em uma lista que se indica com propostas cognitivas de cunho mais descritivo, como identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar e levantar. E eles se ampliam com propostas cognitivas de cunho mais explicativo e interpretativo, com comparar, relacionar e analisar. Oi, eu sou a Victoria, eu vou explicar um pouco sobre a metodologia e a constituição formal do projeto. Primeiro eu vou falar sobre a metodologia. Ela representa mais do que a descrição dos métodos, que é o que a gente já tira pelo nome, né? Metodologia, o método que se foi usado para realizar o projeto. Agora eu vou falar um pouco sobre as partes que constituem o que eu falei anteriormente, né? A metodologia, que são a amostragem, as formas de coleta, organização e análise de dados. Primeiro eu vou falar sobre a amostragem, que é a escolha do espaço e do grupo de pesquisa, como, por exemplo, o número de pessoas e se elas realmente têm a ver com o tema que vai ser dito no projeto. Em segundo, se tem a coleta de dados, que seria definir as técnicas para pesquisa de campo, através de entrevistas, observações, história de vida, entre outros, que é uma parte que pelo nome a gente já tira, né? Coleta de dados, que é coletar os dados que vão ser usados para o projeto. E, por último, temos a organização e análise de dados, que são como são organizados e interpretados esses dados. Por exemplo, são estabelecidas categorias, codificações, tabulação, que seria agrupar esses casos que estão em várias categorias para serem analisados. A análise
ela é como se fosse para interpretar esses dados, né? Analisar, pelo nome a gente já tira, analisar esses dados que foram coletados a partir da coleta de dados, que foi o que eu expliquei anteriormente. O referencial teórico, que ele apresenta a leitura e os fundamentos teóricos que foram utilizados no projeto. Após a justificativa, temos os objetivos, que são dois tipos, o geral e o específico. O geral, ele apresenta de forma mais global esses objetivos. E o específico, ele desdobra esse objetivo geral. Após isso, tem a metodologia, que foi o que eu já expliquei antes para vocês, a bibliografia, que é o material que foi usado no projeto de acordo com as normas ABNT, e por último tem o cronograma, que ele serve para relatar as ações que vão ser realizadas, né, no projeto em um tempo que se foi dado para realizar esse projeto, para finalizar o projeto.